É o capítulo de número 1, versículos 6 e 7. Posteriormente, nós vamos ler o capítulo de número 3, versículos do 14 ao 19. Quem entendeu, diz amém. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 1. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu irei ler o versículo 6 do capítulo 1, a igreja o 7. E, posteriormente, nós vamos para Daniel, capítulo de número 3, versículos do 14 ao 19. Quem achou, diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, versículo 7. Vamos ler mais uma vez, irmãos, o versículo 7. Pode ficar mais bonito. Amém? Vamos lá, 3, 4. Aleluia. Capítulo de número 3, versículos do 14 ao 19. Diz assim: E falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Verso 15, a igreja. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de ti responder sobre este negócio. Versículo 17, a igreja. Nosso Deus. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Versículo 19, vamos ler todos juntos. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que o fogo se aquecesse 7 vezes mais do que se acostumava a aquecer. Curve a sua cabeça nessa tarde. Vamos orar a Deus, agradecendo ao Senhor pelo privilégio de termos chegado até aqui. Pois certamente, irmãos, se o culto terminasse agora, nós já sairíamos daqui de posse de vitória. Porque Deus já tem falado conosco, Deus já tem ministrado aos nossos corações através dos louvores, através das palavras que aqui já foram faladas, mas certamente Deus ainda tem algo a tratar ao meu e ao teu coração, amém? Maravilhoso Deus, amado Pai, meu Abba, nós te glorificamos, ó Deus, por essa palavra. Nós te glorificamos porque nós sabemos que Tu és o centro de todas as coisas. A Ti, Senhor, pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor nessa tarde. Pai amado, Pai querido, vai quebrando e desvencilhando, Senhor, qualquer pensamento torpe nessa tarde, que esteja pairando na mente dos teus filhos, que venhamos, meu Deus, nos desnudar de tudo que é terreno e nos ligarmos no trono da graça, para ouvirmos, Senhor, a tua voz. Fala com o teu povo, não aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor nos direcionar nessa tarde. Que o teu Espírito Santo
Santo possa falar aos nossos corações e aquecer com a chama do fogo que arde no teu trono. Fica conosco, Pai querido. É assim que nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Podem sentar, irmãos. Estou feliz por estar aqui mais uma tarde para juntos cultuarmos ao Senhor, bendizermos o seu santo nome, pois, como eu falei, nós já podemos sentir a presença dele neste lugar. Quero agradecer a Deus pela vida do meu pastor Arnóbio, da irmã Antônia, por ter mais uma vez me facultado esse honroso convite, bem como a minha dirigente, irmã Jeane, as suas companheiras e a todos os irmãos aqui presentes. Quando, irmãos, eu recebi este convite da parte da nossa coordenadora, muito como os irmãos sabem, isso já é uma fala clichê minha, mas eu sempre me preocupo muito com aquilo que Deus quer tratar com o seu povo. Porque nós sabemos que quando Deus ele fala conosco, a palavra antes de descer ou antes de ir até o coração da igreja, ela desce primeiro para quem está recebendo, para quem está buscando. E eu recebi muito de Deus a partir do que nós lemos aqui. Nós lemos uma passagem muito conhecida e que todos aqui, de alguma forma, direta ou indiretamente, até você que está em casa, já deve ter ouvido a respeito da história desses 3 jovens que eram residentes da cidade de Judá. Os irmãos sabem que o livro de Daniel, ele retrata o período histórico do processo onde o rei Nabucodonosor, ele sitiou ali Jerusalém, sitiou também a Judá e levou cativo o povo de Deus à Babilônia, onde eles ali sofreram durante muitos anos. A Bíblia ela nos diz que Jerusalém teve suas portas e seus muros derribados, queimados. E nós sabemos, irmãos, que muro ele fala de proteção. Mas na tarde desse dia, Deus ele me confiou um tema. E eu fiquei muito feliz quando a irmã Marlene me antecedeu, pois ela falou algo que eu senti da parte de Deus, que era um direcionamento espiritual para o que Deus já tinha falado ao meu coração. Portanto, repita assim comigo: preservando a fidelidade dentro da fornalha. No capítulo 1, irmãos, que nós lemos, nós vemos aqui um processo histórico de 4 jovens: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que nós podemos conjecturar que nesse contexto do capítulo 1, eles ainda eram adolescentes, quando todo esse processo de sítio, de invasão que o rei Nabucodonosor ele provocou ali em Jerusalém, esses moços eles estavam vivendo. Então eles eram ali adolescentes, eram ainda jovens, muito jovens. Acontece que o rei Nabucodonosor, naquele período, além de ter sitiado, além de ter mandado queimar as portas de Jerusalém, de ter invadido a cidade, ele também pediu, ele baixou um decreto e deu para que Aspenaz, que era chefe dos eunucos, ele recrutasse alguns jovens, que no capítulo de número 1 e o verso 4, ele diz: mancebos que não houvesse defeito algum, formoso de parecer e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viverem no palácio, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Então Nabucodonosor ele falou para que o chefe dos eunucos recrutasse jovens que viessem de uma linhagem real. E esses 4 jovens foram recrutados dentro de vários, que foi Daniel, que foi Ananias, Misael e Azarias. Porém, para se ter uma cidadania babilônica, eles precisavam receber novos nomes. Então, diante desse contexto, os nomes de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias agora foram modificados. E como nós lemos aqui, Daniel passou a ser chamado Beltesazar, e Ananias de Sadraque,
e Misael de Mesaque e Azarias de Abidinego. No capítulo de número 2 do livro de Daniel, nós vamos ver que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. E esse sonho muito perturbou aquele rei. Ele não conseguia interpretar aquele sonho. Então ele mandou reunir os doutores, os sábios, os magos que haviam ali na Babilônia, a fim de que interpretasse o sonho que ele teve. E quando aqueles que ele chamou para interpretar o seu sonho chegou perante ele, Nabucodonosor, ele não queria apenas receber a interpretação, porque ele disse assim: é muito fácil que vocês venham até aqui e interpretem o meu sonho. Eu quero que, além de vocês interpretem o meu sonho, vocês digam qual foi o sonho que eu tive. E era uma tarefa difícil. Só se interpreta ou só se fala a respeito de um sonho quem verdadeiramente tem intimidade com aquele que pode revelar o profundo, o oculto e o escondido. E aqueles doutores, aqueles sábios, aqueles magos que haviam ali naquela província, eles não tiveram condições humanas de interpretar ou ao menos de dizer qual foi o sonho que Nabucodonosor tinha tido. E a Bíblia diz que Nabucodonosor, ele se encheu de ira. E ele baixou um decreto, por conta deles não poderem interpretar o seu sonho, ou revelar que sonho ele tinha tido, que houvesse uma matança, houvesse agora uma destruição de todos aqueles magos que tinham chegado até perante ele, todos aqueles que foram ali para interpretar e revelar o seu sonho. Mas se esse decreto chegou, obviamente que iria, de certo modo, atingir a Daniel e agora Sadraque, Mesaque e Abidinego, porque eles tinham sido recrutados para viver ali no palácio, para aprender as letras e a língua dos caldeus. Eles agora tiveram seu nome retirado para poder aprender uma nova cultura, aprender um novo vocabulário, aprender uma nova língua. Mas o que não foi retirado da vida desses 3 jovens foi a identidade e a fidelidade que eles tinham diante de Deus. E Daniel, quando ouviu a respeito desse decreto, ele falou para o chefe que havia recebido a ordem do rei Nabucodonosor que ele precisava de alguns dias para poder revelar o sonho. E ainda no capítulo 2, a partir do versículo 31, a Bíblia ela nos diz claramente que Daniel, ele agora começa a buscar em Deus uma resposta, recruta os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidinego, para buscarem a Deus em oração, para que Deus revelasse qual foi o sonho que Nabucodonosor ele tinha tido. Porque interpretar era uma coisa, mas ainda falar, irmã Jeane, o sonho que o rei tinha tido, precisava ter muita intimidade com Deus, irmãos. E o Deus o qual eu e você servimos, ele é infinitamente poderoso para nos mostrar, para nos revelar, para nos descortinar aquilo que nos é encoberto. E Daniel, ele conhecia o Deus o qual ele servia, bem como os seus amigos, que no primeiro momento se atemorizaram com a atitude de Daniel, mas quando Daniel os convocou a orar, os convocou a buscar a Deus em oração, a fim de que Deus desse uma resposta, aqueles jovens se predispuseram diante de Deus, a buscar em Deus a revelação do rei Nabucodonosor. E a Bíblia ela diz que Deus revelou a Daniel qual foi o sonho que o rei Nabucodonosor ele teve. E ele se apresenta agora diante do rei e fala para o rei sobre o sonho que ele tinha tido. E aquele sonho falava a respeito de que o rei ele tinha visto uma grande estátua. Estátua essa que tinha uma simbologia, mas que eu quero aqui enfatizar sobre a questão da interpretação que Deus através de Daniel, ele deu para o rei Nabucodonosor. Daniel, no capítulo de número 2, ele vai falar que o rei ele teve um sonho que era de uma estátua
e que essa estátua ela era dividida de uma forma específica, onde a cabeça era dourada e representava o próprio Nabucodonosor. Os braços, o ventre e a perna era feita de um outro material. E quando posteriormente Daniel ele interpretou e deu a revelação para o rei agora quis agradar a Daniel. Ele quis agora promover que Daniel ele tivesse algumas regalias. E Daniel ele fez um pedido ao rei. Ele pediu, a partir do versículo 49, nós podemos ver que ele constituísse a Sadraque, Mesaque e Abidnego alguns cargos de negócio dentro da província da Babilônia. Aqueles 3 jovens que haviam sido recrutados agora, além deles terem o domínio das letras, além deles terem aprendido a língua dos caldeus, eles agora foram colocados estrategicamente em lugar de posição. Eles tinham sido levados cativeiro à Babilônia. Mas o que o rei não sabia era que Deus tinha um plano maior do que o que ele tinha para aqueles jovens. Posteriormente, Nabucodonosor se encheu de um orgulho, que a gente vai ver que ele era um rei muito orgulhoso e ganancioso. E por conta do seu sonho e por conta da interpretação que Daniel havia lhe dado, ele agora estabelece um decreto. Como nós vemos no capítulo de número 3, ele manda fazer uma estátua e ele convoca a todos os principais daquela província para adorarem aquela estátua quando eles ouvissem sons de alguns instrumentos. Acontece que esses 3 jovens que tiveram seus nomes retirados, tiveram seus nomes modificados, todas as vezes que havia esta convocação, as pessoas se deslocavam até a praça para exercer a adoração àquela estátua, mas aqueles 3 moços se posicionavam como verdadeiros servos de Deus e continuavam e permaneciam de pé. As pessoas ali se curvavam, as pessoas ali se prostravam, porém Sadraque, Mesaque e Abidnego não se curvava perante o decreto que o rei havia estabelecido. E por que isso acontecia, irmã Jéssica? Em primeiro lugar, porque eles sabiam e reconheciam o Deus o qual eles serviam. E para que nós, eu e você, venhamos a preservar a fidelidade dentro da fornalha, nós precisamos cumprir alguns pré-requisitos. E o primeiro deles é não negociar a nossa fé. Independente das circunstâncias, independente de quem se levantar contra a tua vida, independente do decreto que alguém possa baixar, você precisa ter firme as suas convicções em Deus para não barganhar a sua fé. Porque a fé, irmãos, ela não se negocia. A fé é algo que cotidianamente eu e você precisamos alimentar. E nós só alimentamos a nossa fé quando nós estamos contritos e alinhados com as santas escrituras, que é a palavra de Deus. Não é fácil se posicionar como esses 3 moços. E lendo a Bíblia, nós podemos ver que eles possuíam algumas características, porque para não se curvar perante ao decreto do rei, precisava ter ousadia do Espírito. Eu e você precisamos desenvolver ousadia. A palavra ousadia, ela não é sinônimo de ser presunçoso. Ela não é sinônimo de ser altivo. Eu sei, eu mando, eu faço, eu posso. Não. Ousadia do Espírito é aprender a guerrear através do jejum e da oração. Quem sabe guerrear através do jejum e da oração, pode vir o decreto que for, mas não se curva e não se baixa, permanece de pé. Porque ele entende que a sua fé não é negociável. Porque ele entende que a sua fé não se barganha.
E esses 3 jovens, eles nos dão muitas lições nessa tarde. Eles nos trazem lições fortíssimas para a tarde de hoje. E eu não sei como você adentrou por essas portas. Eu não sei o que é que você tem pedido a Deus, o que é que você tem enfrentado, seja na sua casa, seja no trabalho, aonde você for. Mas o que eu sei é que você precisa se posicionar e não negociar a sua fé, mesmo que alguém a tente abalar. Você precisa se posicionar como uma palmeira no deserto. A palmeira no deserto, a ventania vem, balança ela para lá e para cá, mas depois que o vento passa, a palmeira permanece de pé. Porque as suas raízes, elas não são rasas. As suas raízes são profundas. E Deus fala para mim e para você nessa tarde: continue desenvolvendo a sua raiz a partir de você alimentar a sua fé. Alimente a sua fé, mesmo que as circunstâncias pareçam ser desfavoráveis. Permaneça de pé. Esses jovens, eles não se curvavam. E a Bíblia, ela nos diz que alguns chegaram até o rei Nabucodonosor para falar do que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam fazendo. Porque sempre tem alguém que se levanta contra a minha e a tua vida para falar do que eu e você faz e até do que eu e você não faz. Chegaram até Nabucodonosor e disse: olha, rei, o Senhor deu autoridade para esses moços aqui. O Senhor deu regalia, colocou eles em lugar de destaque. Mas eles têm feito algo que não é aos nossos olhos bem vistos, porque o Senhor baixou um decreto, mas eles não obedecem, eles não se curvam. E a Bíblia, ela nos diz que quando Nabucodonosor, ele pegou essa informação, a Bíblia, ela fala que o coração dele se encheu de ira, irmãos. Porque tem pessoas que abrem na sua vida brechas para Satanás usar. Abrem na sua vida lacunas para serem usados pelo inimigo. Porque quando nós abrimos brecha, nós estamos dando também autoridade para que certas coisas, elas venham a acontecer. E aquelas pessoas cheias de inveja, porque aqueles 3 jovens, eles estavam ocupando lugar de destaque, agora chega até o rei para denunciar o que eles estavam fazendo. E a Bíblia, ela diz que o rei então manda chamar os 3. E o que eu acho lindo, irmã Cristina, é que quando os 3 eles se apresentam até o rei Nabucodonosor, ele pergunta: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não se curvam, que vocês não se prostram, que vocês não adoram a estátua que eu fiz? E eles dão uma resposta que só quem tem ousadia do Espírito pode dar. Eles dizem assim: não necessitamos te responder, ó rei. Porque quem conhece o Deus a quem serve não anda se justificando para ninguém. Quem conhece o Deus que serve não precisa sair com uma plaquinha dizendo que é ou quem é. Porque quem nos justifica é Deus. Em Romanos, capítulo de número 8, a partir do versículo 33, a Bíblia diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Querido, você não precisa se justificar a ninguém. Querida, você não precisa se justificar a ninguém. Porque a partir do momento que você aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, Ele é o teu juiz. É Ele quem te justifica. E a Bíblia continua dizendo: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte
todo dia fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você é mais do que vencedor. Não adianta se levantarem contra a tua vida. Não adianta tocar em ti, porque a Bíblia diz que você é a menina dos olhos de Deus. Você é escolhido de Deus. Então não desenvolva em você um pensamento de inferioridade, porque Deus te tirou do mundo, de um lamaçal do pecado, para você viver o melhor de Deus para a sua vida. Tiraram o nome daqueles 3 jovens, mas não tiraram a sua fidelidade diante de Deus. Por essa razão eles deram essa resposta: não necessitamos te responder, ó rei, sobre este negócio. E quando aqueles meninos responderam isso, igreja, acendeu um furor ainda maior no rei Nabucodonosor. E ele disse: olha, manda aquecer a fornalha 7 vezes mais, porque eles vão ser lançados. O rei Nabucodonosor mandou atar as mãos, os seus utensílios nos corpos daqueles meninos, daqueles moços, jovens ainda, e mandaram lançar na fornalha ardente. Porém, antes deles serem lançados, a Bíblia diz que aqueles que aqueceram a fornalha foram consumidos pelo fogo. Porque aqueles que fazem perseguição ou se levantam contra o povo de Deus pagam um alto preço. Eu não sei o que tem se levantado contra a tua vida. Eu não sei o que ou quem, mas eu sei que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele estará aqui nessa tarde, contemplando a tua fidelidade. Lançaram eles lá dentro, e depois de um certo tempo, aquele rei presunçoso, aquele homem orgulhoso, começou a olhar para dentro da fornalha e viu que alguma coisa estava diferente. E é o próprio rei que diz: olha, mas nós não lançamos 3 lá dentro? E disseram: sim, rei, lançamos 3. Ai, Arábia, Súria. Mas eu estou vendo um quarto, e este parece ter a semelhança do Filho do Homem. E nós sabemos, irmãos, que o 4º homem da fornalha estava lá dentro com aqueles moços, e era Jesus. E eu não sei qual é a fornalha que estão tentando te lançar nessa tarde, mas Deus manda eu te dizer que o 4º homem está passeando no meio do fogo contigo. Rábia Suriandecovia na rácia. Aqueles meninos que estavam atados, amarrados, agora andavam livremente dentro de uma fornalha ardente, passeando para lá e para cá, e não estavam só, porque o 4º homem estava lá dentro. Viver uma vida com Deus não significa viver uma vida como um mar de rosas. Caminhar nas Sagradas Escrituras e viver o que Deus tem para mim e para você, não há uma promessa de que nós não vamos passar por tribulação. Muito pelo contrário, nós precisamos passar, para a gente reconhecer o Deus o qual nós servimos. E fornalha não é para nos matar, a fornalha é para nos forjar. A fornalha não é para te matar, a fornalha é para te promover. A fornalha não vai te consumir, a fornalha só vai te exaltar. Aqueles meninos passearam lá dentro com o 4º homem. Nabucodonosor, estarrecido com o que estava vendo, disse: olha, vamos tirar eles daqui. E ele mesmo chama: Sadraque, Mesaque e Abednego, venham para fora, porque verdadeiramente o Deus o qual vocês servem é o Deus que dá livramento.
Irmãos, para um homem como Nabucodonosor reconhecer a grandiosidade de Deus, só o milagre de Deus. Mas quando eu vejo essa passagem, muitas vezes nós achamos que o milagre está no ato milagroso ali de Jesus estar andando na fornalha. Esse é um dos grandes milagres. Mas o que eu acho mais lindo, irmãos, é a preservação da fidelidade daqueles moços. O grande segredo dessa passagem não é apenas o fato de Jesus ou um anjo, como alguns estudiosos pensam, ter passeado ali com os meninos dentro da fornalha. Não, mas o maior milagre foi eles preservarem a identidade que eles tinham, preservarem a fidelidade diante de Deus. Nós temos vivido tempos difíceis, onde todos os dias nós temos a nossa fé sendo bombardeada por Satanás. Todos os dias nós enfrentamos momentos de crise. Alguns livramentos nós conseguimos ver a olho nu, mas só a eternidade que irá nos revelar quantos livramentos Deus nos tem dado. E o que importa na tarde desse dia é preservarmos a nossa integridade, preservarmos a nossa fidelidade, preservarmos o nosso amor para com o Senhor e para com os nossos irmãos. Andar em sinceridade, para que o nome do Senhor ele possa ser glorificado na minha e na sua vida, para que a glória dele venha a ser resplandecente, para que onde eu e você venhamos a passar, como disse a nossa irmã Jeane, as pessoas olhem para nós e digam: verdadeiramente ali vai um homem ou uma mulher de Deus, verdadeiramente aquele menino, aquela moça, aquela senhora, aquele senhor tem algo diferente. Tem pessoas, irmãos, que quando a gente olha na igreja, a gente tem prazer de sentar perto, a gente tem prazer de estar do lado, porque parece que o que ele tem dentro dele, o fogo que há dentro dele é tão forte que a gente quer um pouquinho para a nossa vida. Tem pessoas que estão aqui na igreja que tem momentos que a gente chega aqui e diz: meu Deus, eu queria ver se eu sentava perto daquele irmão, daquela irmã. Outros a gente procura não sentar tão perto, porque parece uma geladeira foz fria, mais fria do que um iceberg. E eu aprendi que nós precisamos dar glória a Deus, não para poder, eu vou dar glória a Deus se eu sentir. Não, querido, a gente glorifica a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz, pelo que Ele já fez. Se você pudesse fazer uma retrospectiva agora, onde você está, e olhar para trás, o que Deus já fez pela tua vida, era para você sair daqui glorificando, pulando e marchando na presença de Deus. Porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Grandes coisas, inúmeras, incontáveis. E esses 3 jovens, eles nos dão essa lição. Primeiro, não negociar a fé. Independente das circunstâncias, permaneçam com a sua fé inabalável. Permaneça com a sua fé firme. Permaneça com a sua fé contacta, contrita com o Senhor. Muitas vezes alguém vai tentar abalar a tua fé. Alguma circunstância adversa vai tentar tirar o teu foco. Mas você precisa estar ligado no trono da graça. Você precisa estar contrito com Deus para não permitir que essas coisas te desviem do foco. E o teu foco tem que ser a Canaã celestial. Porque nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Nada pode tirar a tua comunhão com o Senhor. Não há tribulação, não há angústia que nos faça esmorecer, irmãos. Porque o que Jesus já passou pela mim e pela sua vida foi tão grande. A Bíblia diz que como uma ovelha muda, ele foi conduzida, sem falar nada, sem dizer uma só palavra. Teve a sua carne dilacerada, chicoteada. Cuspiram na sua cara. Mas em nenhum momento ele deixou de viver os propósitos que Deus tinha para a sua vida.
E os propósitos que Deus tinha para a sua vida era para que hoje eu e você testificássemos do seu poder, da sua glória e da sua majestade. Então nós não podemos negociar a nossa fé. Segundo, nós precisamos ser ousados. Aprender a dizer não. Ah, olha, eu tenho algo para você. Vai de encontro às Sagradas Escrituras, querido, então é não. Aprenda a dizer não, porque é melhor ser reprovado pelo mundo do que ser reprovado por Deus. Precisamos ser reprovados lá fora, para que o Senhor venha nos aprovar. E quando nós fazemos aquilo que Deus quer, quando nós estamos contritos com o Senhor e fazemos tudo o que Ele nos manda, nós não temos necessidade de nos justificar para ninguém. Eu acho isso lindo. Às vezes acontecem determinadas situações e alguém pensa: ah, eu vou lá, vou tirar satisfações e eu vou me justificar. Você esquece do que a palavra diz. Crente não tem razão. Crente tem Jesus. Quem te justifica é Deus. Veja que aqueles moços, quando responderam isso, não necessitamos de responder ao rei a respeito do que o Senhor está nos perguntando. O silêncio deles foi uma medida protetiva de Deus, para Deus os livrar. E agora o próprio rei, aquele que tinha mandado eles irem para dentro da fornalha, a própria boca que queriam que eles morressem incinerados, agora baixa um novo decreto e diz: verdadeiramente, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é Deus. Precisamos honrar a esse Deus. E nós honramos ao Senhor, irmãos. Não é só vindo para a igreja. Não é só aqui participando desse momento de ciclo de oração. Isso é muito bom. Isso faz parte porque alimenta a nossa fé. E também é um mecanismo para forjar o nosso caráter. Mas para que a gente venha a ser uma árvore frutífera, como aqui foi falado, se faz necessário ter o caráter de Cristo. Se faz necessário se manter íntegro. Se faz necessário se manter fiel. Muitas coisas nos sobrevêm para tirar essa marca da promessa de Deus em nossa vida. Bombardeios de todos os lados. E muitas vezes dentro da nossa própria casa. Mas, querido, eu quero te dizer uma coisa nessa tarde para a gente finalizar. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Nós não podemos negligenciar ou fazer vista grossa, ou subestimar as artimanhas de Satanás. Não podemos fazer isso. Mas o que nós precisamos fazer nessa tarde é nos posicionarmos como verdadeiros atalaias de Deus. Verdadeiros guerreiros. E a nossa coordenadora, irmã Antônia, ela tem uma frase que eu acho muito forte. Ela diz assim: soldado pronto, serviço a fazer. Eu e você precisamos estar pronto todo o momento. Porque a gente não sabe o que pode acontecer dessas portas para fora. Em menos de um segundo. Mas o que eu sei é que eu preciso me manter íntegra diante de Deus. É manter a minha fé inabalável. É manter a minha vida contrita com o Senhor. Para que eu possa ser edificada pelo Espírito Santo. Porque ser edificado, irmãos, não é só ser cheio de poder. Não é só manifestar as evidências de falar em línguas. Não. Para eu poder ser edificada em Deus, eu preciso meditar nas Sagradas Escrituras dia e noite. Eu preciso desenvolver com Deus intimidade. E esses 3 jovens, eles foram libertos daquele momento de fornalha. Eles foram salvos por Deus daquele momento, por conta da sua fidelidade, por conta da sua integridade, por conta do seu comportamento. Porque enquanto eles viviam no palácio, cheio de regalias, a Bíblia diz,
a partir do capítulo 1, que em nenhum momento eles se contaminaram com os manjares do rei. Hoje, trazendo para os dias de hoje, os dias odiernos, a gente tem uma infinidade de possibilidades para nos contaminar. E a nossa maior contaminação, se a gente não souber refrear, se nós não soubermos pedir a Deus misericórdia para refrear, é a nossa própria língua. É por isso que nós precisamos ser dotados de ousadia, dotados de fidelidade e integridade. Temos visto um tema que acendeu no coração de Deus e desceu para o coração dos nossos pastores, que é o cristão autêntico. E a gente sabe que ser autêntico é ser genuíno, é ser original e ser mais o quê? Genuíno, original e verdadeiro. Não existe outra irmã Cristina. Não existe outra irmã Sandra. O código genético de cada um de nós aqui é único. É autêntico. É original. Mas diante de Deus nós precisamos exercer a nossa espiritualidade de uma forma contrita mesmo. Porque nunca foi tão urgente a igreja do Senhor se posicionar. Nunca foi tão urgente a igreja do Senhor dizer não frente às adversidades, frente a ideologias de gênero que o mundo tem lançado sobre nós. Nunca a igreja do Senhor foi tão perseguida desde o século 20 para cá. Quantos cristãos não morreram? Quantos missionários não foram mortos? Mas em nenhum momento eles negligenciaram a sua fé. Em nenhum momento eles negaram a palavra do Senhor. Eles continuaram exercendo o ofício que Deus tinha lhe confiado. E Deus te convoca nessa tarde a você se posicionar, a você se levantar, a sair dessa mesmice espiritual e a partir de hoje ter uma renovação de mente, viver uma metanoia e ter sua mente transformada pelo poder de Jesus Cristo. A não falar qualquer coisa, a não andar de qualquer jeito. E eu não estou pregando aqui usos e costumes, eu estou pregando a palavra de Deus. Eu estou falando que nós precisamos viver aquilo que nós pregamos. Eu estou falando que nós precisamos evidenciar os frutos do Espírito, para que todas as vezes que alguém passar por nós, de fato enxergue Deus em nossa vida. Para que eu e você venhamos, a partir do nosso testemunho, às vezes até sem você falar nada, sabe? Como o profeta Eliseu que passava pela casa da mulher sunamita, tinha uma certa intimidade, porque só se conhece alguém quando se tem uma intimidade. E ela falou para o seu marido certa vez: verdadeiramente, quem passa por nós é um santo homem de Deus. Ela testificou a santidade do profeta. Ela testificou o testemunho do profeta, porque de fato ele não só trazia nas suas vestes um marco diferencial, mas ele trazia na sua vida. Ser diferente não é ter um cabelo comprido, não é usar saias compridas. Isso faz parte da nossa identidade, mas não significa a santidade. E Deus te convoca nessa tarde a você se posicionar como esses meninos aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados numa fornalha ardente, que num dado momento parecia que suas vidas ali iriam perecer. E eles ainda respondem assim: ainda que, se Deus não nos livrar, nós não nos curvaremos. Haveria aqui uma condição, a partícula C é uma condição. Eles sabiam que Deus poderia livrar eles, mas eles estavam afirmando que independente de Deus livrar ou não, eles não iriam se dobrar. Porque Deus, Ele não tira a fornalha da nossa vida. Ele permite a fornalha na nossa vida, mas Ele também fica conosco no meio da fornalha.
Você não está só. Você não está só. Jesus está no teu barco. Nos momentos que Ele estiver em silêncio, não se preocupe. O silêncio de Deus é uma medida protetiva. Porque quando Ele está em silêncio, significa que Ele está trabalhando. Se Ele ainda não te respondeu de uma forma favorável, é porque o que Ele tem para a tua vida é maior, é melhor do que você mesmo possa imaginar. E Deus te trouxe aqui para te dizer que da mesma forma que há tempos, há anos atrás, Ele passeou dentro da fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele está aí do teu lado, passeando contigo, andando contigo. No momento em que você dorme, Ele está velando o teu sono, para que você durma tranquilo. No momento em que você acorda, Ele está do teu lado. No momento em que você desperta, Ele continua soprando sobre você o fôlego de vida e dizendo: meu filho, não temas, porque eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Aprenda com esses meninos a ser ousado. Aprenda com esses meninos a dizer não, a não se prostrar. E aprenda com eles a reconhecer sempre, independente das circunstâncias que você esteja atravessando, a autoridade do Deus que você serve. Vamos ficar de pé nessa tarde em nome de Jesus.